Se esse vídeo chegou até você, provavelmente Deus está me usando como instrumento para passar essa mensagem para você. E eu não digo isso com soberba, nenhum tipo de ego. Eu realmente acredito que Deus está me usando para passar essa mensagem. Então, se você conseguir dar alguns minutinhos para escutar o que eu tenho a dizer, tenho certeza que pode agregar na sua vida essa mensagem de Deus. Então, muito provavelmente você é uma pessoa que, bom, a gente não se conhece, mas muito provavelmente a gente compartilha coisas em comum, coisas como vontade de vencer na vida, de ser bem-sucedido, de ter prosperidade, de ter abundância, de poder proteger a si mesmo e sua família, de poder prover também para sua família. E Deus, hoje eu posso dizer com extrema tranquilidade e segurança, completamente mudou minha vida, me salvou de tantos males que é difícil até contar na mão. Hoje nesse vídeo eu vou falar vários testemunhos. E eu era ateu, no caso, eu fui ateu durante muitos anos, até iniciar minha jornada espiritual e a busca por Deus. Eu não encontrei Deus da noite para o dia, na verdade foi uma busca bem longa, mas esse é o tema do vídeo. Então, assim, minha realidade mudou muito e talvez você esteja caindo em armadilhas que eu também caí. E vem cá, Guigo, vem. Então, assim, talvez você esteja vendo maneiras de ganhar dinheiro na internet, talvez você queira construir uma empresa, um negócio, talvez você queira, não sei, morar fora do Brasil, trabalhar em outros ramos, talvez conseguir um outro passaporte. Então, a mensagem do vídeo de hoje ajuda em tudo isso, tá? Em você encontrar o seu propósito, em você ser bem-sucedido, ser um bom empresário, se você trabalha com isso. O vídeo tudo vai contemplar isso, tá? Então, sem mais delongas, vamos nessa. Quando eu comecei minha jornada espiritual, eu achava que era algo que poderia ser encontrado facilmente, sabe? Então, chegou num ponto onde eu não conseguia mais negar fenômenos extras, por assim dizer, que não exatamente condizem com as leis da física, com a realidade observável, e com certeza eram coisas a mais, né, além da minha compreensão. E aí, encurtando muita história, eu tenho 28 anos hoje, e eu comecei essa jornada, eu tinha 18, 19 anos, desde os meus 6, 8 anos de idade, eu lembro desse momento vividamente, assim, onde eu estava indo com meus pais para a igreja, eu tinha uns 6, 8 anos, por volta disso, eles estavam todos arrumados, e eu também estava arrumado e eu não gostava de me arrumar, na verdade não gosto muito até hoje, cabelo todo bagunçado, camisa amassada, enfim. Eu estava indo para a igreja com eles e eu fiz o seguinte questionamento: por que a gente tem que ir bem arrumado para a igreja, se vestir, se produzir, fazer um monte de coisa, se o que importa é o que está aqui dentro? E aí eu lembro que na época minha mãe disse: é porque temos que estar bem vestidos na casa do Senhor. E isso faz sentido, mas na época para mim não fez nenhum sentido. E na verdade foi essa pequena interação que me fez questionar muita coisa, me fez questionar a própria existência de Deus, me fez questionar igrejas, me fez questionar tantas coisas. E eu passei toda a minha adolescência e o período de jovem adulto, né, ali dos 18 até os 21, sendo um pouco cético em relação à igreja, a Deus e todas essas coisas, né? E durante todo esse período, eu fui uma pessoa muito amargurada, depressiva, ansiosa, paranoica, queria tudo para ontem, era frustrado com tantas coisas. Essa casa aqui, por exemplo, sempre fui frustrado com ela, hoje é uma grandiosíssima bênção. A gente está em reforma, finalmente, reforma essa dada por Deus, é algo que a gente queria fazer há tantos anos. Então, eu tinha muitos fatores psicológicos que me afetavam. E gradualmente, conforme eu fui buscando a Deus, gradualmente Ele foi curando essas coisas. Mas o que eu quero que vocês percebam é que não só não foi da noite para o dia, como também exigiu sacrifício, e muito sacrifício, e muitas privações. Hoje em dia, e é curioso, hoje em dia eu costumo dizer que Deus é o melhor curso de autodesenvolvimento. Porque se você realmente busca encontrar a Deus e ser fiel à sua palavra, né,
a maneira de agir que Deus orienta, que Jesus nos ensina, nosso mestre Jesus, então você vai encontrar uma maneira muito prática de viver a vida, né? É quase como que um manual, assim, a própria Bíblia acaba sendo um pouco dessa forma, né? Ela acaba sendo um manual para a vida, de como a gente pode viver bem e tudo. E a sociedade de hoje, a impressão que dá é que a gente está realmente vivendo uma espécie de inferno, sabe? A sociedade está absolutamente corrupta, as pessoas, por mais que falem que sabem disso, já está além do nível onde muitas pessoas conseguem fazer qualquer coisa a respeito. Eu digo isso em relação a redes sociais, a porn, que é pornografia basicamente, a estímulos, prazeres. Hoje a gente vive numa espécie de sociedade da luxúria, onde tudo é movido à luxúria. Tudo é sobre você parecer ser rico, você parecer ser bem-sucedido, você parecer ser uma pessoa bem resolvida, ter de tudo. E todo mundo está buscando meio que isso, porque é o que a gente vê na internet. Então na internet a gente só vê esse lado da luxúria, a gente não vê o lado do sofrimento, das privações, das provações, dos desertos que a gente tem que atravessar. E eu fui uma dessas pessoas que caiu nesse conto da rede social, da internet. Eu assim, nunca fui uma pessoa que sequer considerei ser possível trabalhar em escritório ou ser concursado. Sempre foi algo absurdo para mim. Durante um tempo eu achei que nem faculdade eu iria fazer. E aí, enfim, as coisas aconteceram, no fim acabei fazendo, fiz pós-graduação também. Mas eu sempre tive essa vontade, sabe? Não, eu vou ser alguém na vida. Sabe, essa clássica frase, eu vou ser alguém na vida. Eu não vou ser um fracassado. Eu vou me dedicar, eu vou fazer acontecer. Porém, na prática, durante muitos anos, eu não consegui fazer. E hoje eu consigo enxergar com uma claridade tão imensa que era, no caso, pura e simplesmente mentalidade. Então, tudo que eu faço hoje, que ajuda as pessoas, hoje eu tenho o canal do Moonlab, onde eu falo sobre ciência da linguagem, ajudo as pessoas lá, posto vídeo praticamente todos os dias, e a ideia é cada vez mais aumentar, os alunos estão gostando. Enfim, para chegar nisso, hoje, precisei passar por tantos desertos que eu vou escrever até livro sobre. Mas, então, existe esse conto, né, na internet de que a gente pode ser milionário, que a gente pode ser rico, que a gente pode ser bem-sucedido, que a gente não vai passar mais perrengue. A única coisa que você tem que fazer é começar. A única coisa que você tem que fazer é começar a postar vídeo na internet e tudo mais. Mas, pessoal, a verdade é que não é bem assim. Já tem uns 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a criar conteúdo, que eu comecei a trabalhar. Primeiro foi no YouTube, depois eu parei brevemente, durou pouco. Testei inúmeros canais diferentes. Depois eu trabalhei alguns anos no Instagram, dando aula particular de inglês. E hoje eu encontrei meu trabalho sólido, assim, meu modelo de negócio que funciona, tem me dado excelentes resultados, mas até chegar nesse ponto demorou muito. E o que me fez perceber durante toda essa jornada, eu estava seguindo o caminho dos outros. Eu estava tentando ter a vida dos outros. Então eu estava tentando viajar o mundo, eu estava tentando, sabe, ter carros caros. Eram essas coisas que eu cobiçava. Nunca era etapa por etapa, era sempre visualizando o alto graal, assim, visualizando o Eldorado, visualizando aquele contexto, aquele momento mágico onde tudo acontece. De repente, a glória chegou. E eu sempre buscava essa glória. Sempre buscava. Sempre achava que estava em outro lugar. Estava em algum lugar distante, que eu tinha que pura e simplesmente trabalhar mais, ou que eu tinha que fazer mais. Era sempre mais, sem aceitar a realidade, sabe? Até que chegou um momento onde eu quebrei pela terceira vez. Isso foi esse ano ainda, foi em março, onde... Olha só que curioso, né? Eu consegui uma oportunidade financeira ano retrasado, ou até talvez 3 anos atrás, e a gente aqui em casa, a gente conseguiu um montante de dinheiro, e com esse montante
eu decidi fazer investimentos. Comprei uma câmera, um microfone caro, um computador de última geração, coisas para o estúdio. Fiz várias coisas, achando que o que me travava era eu não ter bons equipamentos. Era eu não conseguir entregar um conteúdo de qualidade. Até eu gradualmente perceber que isso estava longe da verdade. Desculpa pelo barulho, pessoal. Eu só recebi a mensagem de que eu tinha que gravar agora mesmo, mas eu sei que esse horário faz um pouco de barulho, espero que o microfone esteja cortando um pouco. De todo modo, aí a gente recebeu esse montante e eu comecei a trabalhar, achando que eu ia viralizar, que eu ia conquistar a internet, que eu ia explodir em meses, porque o meu trabalho era genial, porque o que eu estava fazendo era incrível e não sei o quê. Então, coisas muito egóicas, percebe? Que eu estava pensando muito em eu. Que eu vou fazer acontecer, que eu vou prosperar, que eu vou fazer aquilo, que eu. Nessa do ego, né? E na época eu já achava que eu tinha resolvido essa questão do ego. Porque eu investi bastante anos nisso. Até que as coisas não foram acontecendo, em certa medida melhoraram, depois pioraram, melhoraram, pioraram e ficava nessa gangorra, né? Até que no final do ano passado, eu estava frustrado porque eu não conseguia mudar totalmente a realidade como eu queria. Eu queria reformar essa casa e eu não conseguia. E eu também queria viajar o mundo. Por exemplo, eu sou poliglota, falo 6 idiomas e nunca saí do Brasil. Então essa era uma dor muito grande que eu tinha, né? Eu achava isso um absurdo, né? Eu não conseguia me contentar com minha própria realidade. E aí, decidi vender tudo. Vendi todas as minhas coisas no final do ano passado. Vendi os meus equipamentos, vendi meu computador, vendi roupa, vendi até saco de pancada, vendi tudo. Vendi bicicleta, vendi tudo. Tudo. A única coisa que sobrou foi o celular que eu estou usando para gravar esse vídeo, meu notebook e roupa. Roupa que cabe em uma mala só, que foi exatamente o que eu levei. Uma mala e uma mochila. Então, assim, eu reduzi minha vida a só que eu conseguia carregar. E depois eu quebrei. Aí você pensa, né? Que no caso eu fui para Florianópolis, achando que em Florianópolis eu ia começar a conhecer um mundo novo, que de fato foi verdade. Mas eu achava que de lá eu ia começar a viajar o mundo, viver novas experiências, fazer um monte de coisa e tudo mais. E nessa eu tive várias crises existenciais, assim, mas não crise, na verdade. Eu tive ensinamentos, momentos de iluminação, né? E durante esse período, que foi quando eu comecei a me conectar mais com Deus, buscando esse propósito, buscando entender por que todas essas coisas estavam acontecendo, por que comigo sempre tudo parecia muito difícil, por que eu estava sempre preocupado, por que eu estava sempre estressado. E eu queria entender melhor. E assim, chegou num ponto onde eu não tinha mais para onde correr. Assim, psicólogo não ia resolver a situação. Eu fiz psicologia, já fui psicólogo, não é uma questão de... Isso é um tópico para um outro vídeo, mas enfim, o ponto é que não estava me ajudando. Né? As formas tradicionais, assim, que a gente pensa em trabalhar a saúde mental e etc., não estava funcionando para mim. Então eu decidi buscar em Deus. E nessa época eu já buscava a jornada espiritual, né? Até que eu tive contato com essa passagem, falando de Salomão, que Salomão buscava muito sabedoria, né? Ele só pedia sabedoria para Deus, para ele poder servir as pessoas e louvar a Deus. O modelo de negócio de Salomão, o homem mais rico da história do mundo, foi justamente esse: servir as pessoas e louvar a Deus. Um mapa simples de negócios. E desde então eu comecei a repensar o meu modelo de negócio. Comecei a mudar a forma como eu trabalhava e as coisas começaram a dar certo. Olha só que coisa. Então, em junho, só para vocês terem noção, em junho eu tinha dívida no meu nome de mais ou menos 10 mil reais, negativado, sem um centavo na conta, todos os cartões parcelados em todas as vezes, parcela de empréstimo, que eu acabei tendo que pegar também, um monte de coisa, endividado até o talo. E assim, 10 mil nem é muito, né? Mas estava endividado, sem ter nenhuma fonte de renda. Hoje, não apenas
sem nenhuma dívida, como eu consegui dar início à reforma aqui da casa, a gente está trocando a janela, consegui comprar um computador novo, comprei uma cadeira, comprei uma mesa, consegui ajudar minha mãe, mandar dinheiro para ela comprar as coisas dela, que ela não comprava roupa nova tinha anos, as meias dela tudo rasgada, tadinha. Mas eu consegui proporcionar isso para ela, e tudo isso foi graças a Deus, sabe? Tudo isso foi graças a Deus. Teve vários momentos de testemunho, assim, onde teve um em específico, onde eu fiquei muito, muito doente, assim, muito doente. Sabe quando você chega num nível de doente, assim, que você pensa assim, cara, será que eu vou morrer mesmo? E eu não tinha dinheiro nenhum. Mas eu fui no hospital porque não dava mais, e eu fui no particular porque era mais perto. E assim, eu tava realmente preocupado, e eu não queria demorar, sabe? Mas no meu coração, eu tinha que Deus iria prover. Isso foi recente, tem mais ou menos 2 meses. Que Deus iria prover. E no momento em que eu pisei no hospital, eu recebi um Pix no exato valor dos exames. E esse Pix veio de um aluno que estava para entrar, ele tinha esquecido de mandar mensagem, já nem lembrava dele. E ele entrou para a minha comunidade, né, para o Live Pass. Naquele momento, quando eu entrei no hospital, ele me mandou o Pix. No valor exato do exame. E assim, é bizarro. Você pode achar que é só coincidência, mas situações como essa aconteceram várias vezes. Na verdade, esses são um dos testemunhos. E por que eu acho que deu... E assim, você pode estar vendo isso, pô, eu não tô não é uma casa de gesso acartonado, não é uma casa de alto padrão, cadê o carro? Cadê as roupas de luxo? Cadê os dentes de porcelana? Cadê o Rolex no braço? Tem um monte de coisa para você pensar que eu não sou bem sucedido. Mas eu absolutamente me considero bem sucedido. Mas não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com Deus mesmo. Tem a ver com Deus. Então, assim, hoje eu tenho a segurança de dizer que eu caminho, eu e ele, assim, ó, lado a lado. E eu dedico minha vida inteira a me entregar cada vez mais para Deus e poder ajudar mais as pessoas. E depois que eu comecei a fazer esses sacrifícios, pensando nisso, e aí que a gente pega a sociedade da luxúria, os prazeres e tudo mais. O que eu comecei a fazer? Não estou recomendando que você faça a mesma coisa que eu, tá? Escute com ressalvas. Eu comecei... Bom, para começo de conversa, eu cortei todo tipo de besteira, processado, iFood, delivery, comida tipo hambúrguer, essas coisas, comida com muito sódio, açúcar, cortei 100% açúcar, cortei todas essas coisas, e isso por si só é um sacrifício para muita gente, né? Quem não quer um chocolatinho depois do almoço? Difícil, né? Então essa foi uma grande dificuldade para mim, mas eu fiz. Também de dormir e acordar cedo, de completamente sair das redes sociais. Eu fiquei uns 4, 5 meses sem usar redes sociais. Isso abriu muitos meus olhos, mas isso é um tema para um outro vídeo também. Eu me dediquei 100% ao trabalho e ajudar as pessoas e encontrar novas formas de ajudar as pessoas. E com isso comecei a fazer vídeos diários no YouTube, comecei a fazer um monte de coisa. Jejum de 16 a 18 horas todos os dias, cujo qual eu sigo fazendo, inclusive estou em jejum, acho que agora está 12 horas mais ou menos. Então fiz muitas privações, sabe? Não bebo álcool, não uso nada, realmente viver uma vida com Deus. Porque quando a gente se priva de tudo, a gente está se dando a oportunidade, a probabilidade da gente encontrar Deus. E foi isso que eu tentei. Então, e deu certo para mim. Novamente não foi fácil. Eu passei muitas e muitas horas em silêncio, sem nenhum tipo de distração. Então você imagina, né? Por que eu falei que Deus é o melhor curso de autodesenvolvimento? As coisas que eu fiz foi porque eu queria me conectar mais com Deus. E são coisas que vários gurus e pessoas aqui da internet vão falar para você fazer. Detox de rede social, cortar besteira de comida, não assistir coisa ruim, não se masturbar, não fazer nada, sabe? Viver uma vida plena, pura, sabe? E hoje em dia, para mim, é tão perceptível. Se eu vejo um vídeo curto na internet, sabe, de brain rot mesmo, aquela coisa assim bem... É tão nítido o impacto que isso tem na minha mente, sabe? Na clareza das ideias. Então hoje, é muito incrível para mim olhar 3 meses atrás,
3, 5 meses atrás, alguém que estava absolutamente endividado, sem nenhuma perspectiva de futuro, assim, desesperado, e agora eu estou numa plenitude que vocês não têm ideia. Eu posso, assim, só para vocês terem noção, era absurdo para mim passar um dia sequer a mais aqui nessa casa, e hoje eu não tenho pressa nenhuma de sair, porque aqui eu consigo fazer a vontade de Deus, sabe? Então, eu comecei a canalizar todos os meus pensamentos e minha forma de viver através das lentes de Deus. Ao invés de eu perguntar, o que eu tenho que fazer, o que fulano de tal acha que eu tenho que fazer, o que esse influencer fala para eu fazer, é se perguntar o que Deus quer que você faça. O que Deus quer que eu faça é diferente do que Ele quer que você faça. Deus tem uma missão muito clara para cada um de nós. E essa missão a gente tem que encontrar. Não é fácil. E para isso a gente tem que fazer privação. Perceba, é muito fácil eu ficar pedindo, oh Deus, me dá dinheiro, me dá bênção, me dá um monte de coisa, se eu não estou fazendo nada. Que tipo de esforço eu estou fazendo para me aproximar mais de Deus e viver uma vida divina? Hoje eu me enxergo como um soldado de Deus. Isso é forte, porque isso implica que eu tenho que treinar constantemente, tenho que estar sempre disposto, com energia, com vigor, com vitalidade. Implica que eu tenho que fazer privações, não vou pra festa, não vou pra balada, não sou de ficar me relacionando com qualquer mulher por aí, não como besteira, me alimento bem, não fico com comida processada, nem nada dessas coisas. Isso é privação, não é fácil, é ir contra a maré totalmente da sociedade. E é só por isso que esse é um dos motivos do porquê que eu acho que Deus começou a me dar todas essas bênçãos, né? E chegou num ponto onde era absolutamente inquestionável. E é muito doido. Pra mim, é como se eu conseguisse enxergar uma luz assim, ó. Na escuridão absoluta, eu conseguisse enxergar essa luz. E essa luz que é Deus, sabe? Então, assim, Deus mudou demais minha vida. Porque da forma como as coisas estavam indo, com as influências das redes sociais, de alimentos ruins, venenos, né, basicamente, intoxicação, festas, pessoas que só querem o seu mal, a probabilidade, em termos do meu contexto, isso são histórias que eu posso contar em outros vídeos também, mas eu poderia muito tranquilamente ter ido para o outro lado. Ao invés de estar no lado da abundância e da prosperidade que eu estou agora, eu poderia ter ido para o lado da desgraça. O lado da angústia, do rancor, da escassez. Eu operava muito na mentalidade da escassez, assim, mas muito. E eu sempre achava que eu que era o problema, que isso e aquilo era sempre eu, né? Mas Deus me salvou. E depois que eu tive esse contato muito específico com Deus, tudo começou a acontecer. Eu entendi que todas aquelas vontades que eu tinha não eram minhas, eram de outras pessoas, eu fui influenciado, que os meus desejos não eram meus, que os meus sonhos, na verdade, não eram meus sonhos, e, na verdade, pouco importa. Pouco importa o que eu quero, pouco importa o que eu quero fazer, pouco importa se eu quero comer um doce, se eu quero comer um iFood, se eu quero ir para uma festa, se eu quero me relacionar com fulano de tal, pouco importa essas coisas, o que Deus quer que eu faça. A vontade de Deus sempre vai ser maior do que a do humano. Sempre. Então por que a gente parou de se perguntar isso, sabe? Então é muito difícil operar na sociedade hoje em dia. E eu sei que esse vídeo não vai chegar para muitas pessoas. É por isso que eu digo, você que está assistindo esse vídeo até agora, sei lá, já deve ter uns 20 minutos, Deus quer passar essa mensagem para você, sabe? Você tem que buscar a Deus. E assim, eu sou só uma pessoa comum. Sabe, não sou nenhum influencer famoso, não tenho nada de especial. Talvez a única coisa de especial que eu tenha foi essa vontade de me entregar para Deus e buscar sempre mais a Deus. Isso eu coloco como prioridade número 1 na minha vida, acima de qualquer outra coisa. Então talvez essa seja a única coisa especial que eu realmente tenha, é essa devoção, sabe? Essa vontade, assim, de me conectar cada vez mais com Deus. Então, você que está assistindo esse vídeo, realmente busca Deus. Talvez, e assim, uma dica, tá? Quando você for orar,
e pedir coisas para Deus, não peça coisas materiais, não peça relacionamentos, não peça resoluções, peça virtudes. Então quando eu vou orar, quando eu converso com Deus, eu não peço, ó Deus, me dê uma janela nova, me dê um carro, por favor Deus, preciso de um carro, por favor Deus, preciso disso, isso, aquilo, não. Deus, me dê coragem, por favor, eu preciso de coragem, Senhor, porque eu preciso postar esse vídeo, porque as pessoas precisam escutar essa mensagem, elas precisam saber que você pode mudar a vida delas, então me dê coragem para postar esse vídeo. Essa é a forma que eu gosto de orar. Deus, me dê resiliência, me dê proteção, me dê força de vontade, me dê energia para poder fazer a sua vontade, me dê... Abra meus olhos para eu poder te enxergar, sabe? É assim, é muito diferente, porque quando você pede para Deus coisas materiais, riqueza, prosperidade, abundância, Deus te vê como um mesquinho, de certa forma. Não é que você não tenha direito a essas coisas, com certeza tem. A gente veio na Terra para prosperar, mas a gente não pode pedir essas coisas para Deus. O que a gente tem que pedir são virtudes para que a gente possa servir as pessoas e louvar a Deus e se conectar cada vez mais com Ele. Esse é o nosso objetivo na Terra. Percebe como é simples? Às vezes, cara, e na internet a gente pensa assim, pô, o que eu tenho que fazer para encontrar o meu propósito? O que eu tenho que fazer para isso ou aquilo? É sempre um desespero, uma cacofonia de coisas, pá. Sendo que é tão simples. Buscar a Deus, servir as pessoas e louvar a Deus. Não tem muito mistério. O meu trabalho hoje, que está me proporcionando tantas coisas financeiras, nunca fiz tanto dinheiro na minha vida, nunca mesmo, em tão pouco tempo. E só foi graças a Deus. Eu só enxergo assim, porque o meu trabalho, assim, só a título de curiosidade, tá? Eu ajudo pessoas a aprender idiomas com ciência, então me dedico bastante a isso. Só que o principal foco ali é servir. A minha maior preocupação, eu não estou preocupado com quanto que eu vou ganhar, com quantos alunos vão entrar, eu estou preocupado com cada um aluno que entra, porque eu preciso servi-los. Eu entendi que Deus me deu um talento esse de ter uma percepção em relação à aprendizagem de idiomas que é diferente, talvez essa seja uma outra coisa especial, mas esse foi o talento que Deus me deu e todo mundo tem um talento, tá? Tem uma característica única que é sua, que Deus quer que você valorize ela. E no meu caso foi isso. Então se eu tenho esse talento para perceber sutilezas na aprendizagem de idiomas e eu posso ajudar as pessoas, a regra é clara, servir as pessoas. E essa é a minha única preocupação. A única. Como que melhor eu consigo servir as pessoas? Como que melhor eu consigo ajudar os meus alunos? Isso vai fazer diferença. É isso que vai fazer diferença. Então assim, servir as pessoas, louvar a Deus, vai resolver muitos problemas da sua vida. Muitos. De verdade. Mas eu te digo que não vai ser fácil. E novamente você tem que fazer sacrifícios. Principalmente sacrifícios de prazer. Eu não me considerava digno de receber prazer. Sabe, eu ficava assim, cara, eu tô chateando tanto a Deus. Como é que eu me vejo no direito de tomar um sorvete se Deus tá triste comigo? Parece meio absurdo a princípio, mas é muito verdade. Se eu não tô fazendo o mínimo de cosmoética, como que eu tenho a cara de pau de querer qualquer coisa? E eu não quero nada, na verdade. Eu não quero nada. Porque o que eu preciso para ajudar as pessoas, Deus tem me dado. Então, eu parei de desejar as coisas, eu não quero... Assim, é uma plenitude tão... Cara, eu não quero nada. Não quero nada, só quero ajudar as pessoas. E Deus entrega materiais para isso. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, parabéns. Essa é uma oportunidade que você pode usar para se conectar mais com Deus. E eu quero falar bastante nesse canal. Eu tinha outros vídeos aqui publicados, mas eu ocultei todos porque eu quero entrar nessa nova fase, onde eu vou falar bastante sobre Deus aqui, vou falar sobre empreendedorismo, porque eu acho que as duas coisas caminham bem juntas, tá? Não é à toa que você vê muitos multimilionários, empresários falarem do impacto de Deus e tudo mais, as duas coisas se relacionam.
apesar de que sim, alguns usam de uma forma meio guru mesmo para manipular, mas nem todos, tá? Nem todos. A gente tem que ter essa maturidade de entender isso também. E também alguns experimentos sociais, quero postar sobre treino aqui. Muita coisa que eu quero postar aqui. Então esse é o primeiro passo, esse é o primeiro vídeo. E espero genuinamente que você encontre Deus. E Deus é a única salvação que a gente tem no meio desse poço de luxúria, de ganância, de gula, dos pecados capitais, né? A sociedade hoje é basicamente o pecado capital, assim, materializado, né? E é por isso que a gente precisa mais do que nunca se conectar com Deus. Mas é isso. Esse é o vídeo. Busque a Deus, sirva as pessoas, louve e glorifique ao Senhor, que Ele vai te dar todas as bênçãos que te são direito. E se Ele não te deu ainda, tem uma lição aí, tem algo que Ele quer que você perceba que você não percebeu ainda. Fechou? Bom dia para todo mundo, espero que esse vídeo tenha chegado em você com um bom impacto. Bom, é isso.